Aos 25 anos, Lia continuava virgem. Achava que nunca seria amada, que homem nenhum teria paciência com uma mulher como ela. Mas na sua noite de núpcias, apavorada e tremendo, ouviu 4 palavras que mudariam sua vida para sempre. Vou facilitar as coisas. E descobriu que o amor de verdade não dói, cura. Se essa história tocou sua alma, me dá seu like. É como me dizer, eu também já tive medo de não ser o suficiente. A noite tinha aquele frio seco que fazia estalar a madeira do rancho baixinho, como se a própria casa respirasse. Lá fora, o vento varria o campo e levantava poeira fina contra a varanda. E ao longe, algum cavalo bufava amarrado no poste, inquieto com a mudança da rotina. Por dentro, a luz do lampião tremia sobre as paredes de tábuas, jogando sombras compridas no quarto simples. Uma cama larga com colcha costurada à mão, um baú escuro aos pés, uma cadeira encostada no canto e um espelho pequeno que parecia não ter coragem de refletir coisas bonitas. Lia de Souza se ficou parada na frente do espelho tempo demais, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Aos 25 anos, já tinha costurado vestidos para que outras mulheres se casassem, já tinha bordado enxovais que não eram seus, já tinha arrumado barras e pregas, enquanto ouvia risadinhas e fofocas sobre romance, como se o romance fosse uma roupa de domingo que todos recebiam, menos ela. Lia não era diferente por fora. Tinha altura comum, corpo comum, traços delicados, o suficiente para que ninguém reparasse. O que a fazia difícil, conforme diziam, era outra coisa. Era calada, séria. Parecia sempre pensar demais. E pensar demais tinha sido sua forma de sobreviver num vilarejo como o Pouso do Rio, onde a rua principal era curta e as línguas compridas. Respirou fundo e esticou as mangas do vestido de noiva que ela mesma tinha costurado. Um vestido simples de algodão claro com botões pequenos. Os dedos tremiam. O estômago se revirava como se tivesse engolido pedrinhas. A palavra esposa ainda soava estranha na sua boca, como se fosse uma palavra grande demais para caber no peito. Atrás dela, perto da porta, o Bento esperava em silêncio. Tinha tirado o chapéu assim que entrou, por respeito. Estava sem o paletó, apenas com a camisa branca e as botas gastas, e o cabelo castanho, meio ondulado, parecia escuro demais à luz do lampião. Não havia pressa nele, nem ansiedade exagerada. Apenas um tipo de cuidado quieto que a Lia não sabia entender, porque toda a vida tinha aprendido que os homens não esperavam. Eles pegavam. Bento não. Ele ficou ali como se estivesse escolhendo cada passo com o mesmo critério com que escolhia um cavalo para uma viagem longa, com paciência, com atenção, como se qualquer movimento errado pudesse assustar algo frágil. Lia tentou engolir o medo, mas o medo era teimoso. Girou devagar e encontrou o olhar dele. A voz saiu falha. Eu não sei como funciona isso direito. Bento não sorriu de lado nem fez brincadeira. Apenas inclinou a cabeça, como alguém ouvindo uma verdade importante. A gente descobre junto, respondeu. Lia soltou um ar curto. Não é isso. Eu tenho medo. Ele deu um passo, só um, e parou antes de invadir o espaço dela. Medo de quê? Ela apertou os dedos um no outro, lutando para não chorar. Não queria chorar aquela noite. Chorar fazia parecer que estava arrependida. E não estava. Não de ter casado com ele. Só estava apavorada. Vai doer, confessou tão baixo que quase não pareceu som. É minha primeira vez, hoje. Por um instante, Lia achou que o ar tinha parado. Achou que ele ia endurecer, que ia ficar frustrado, que ia virar o rosto. Já tinha se preparado para a vergonha antes mesmo de casar. Tinha se preparado para o momento em que ele descobriria que era um tipo de mulher incompleta. Mas Bento apenas respirou fundo, um respirar longo, que parecia atravessar o peito dela junto. Então disse, simples, firme, sem espetáculo, 4 palavras que mudaram o mundo. Vou facilitar as coisas. Lia piscou confusa, como se não tivesse entendido direito. O quê? Ele se aproximou um pouco mais devagar. Parou de novo e estendeu a mão aberta, não para pegar, apenas para oferecer. Não fazemos nada que te machuque, Bento explicou. Nada.
Nem hoje, nem amanhã, nem quando for. Você manda no ritmo, eu só acompanho. Lia olhou a mão dele como se fosse uma armadilha. Não porque Bento desse motivos, não dava, mas porque o mundo tinha dado motivos demais para desconfiar da gentileza. E se eu não conseguir? A pergunta saiu antes que pudesse segurar. E se eu for desajeitada demais? E se eu não souber ser esposa de verdade? Bento baixou o olhar por um segundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. Quando falou, não foi como um homem tentando convencer uma mulher. Foi como alguém dizendo a verdade mais simples que existia. Casei com você porque é você, Lia. Não porque você saiba fazer algo do jeito que esperam. Eu queria uma vida com alguém que tivesse coragem de ficar. Alguém que fosse inteira. E você é. Lia sentiu algo apertar dentro do peito. Inteira. Ninguém nunca tinha usado essa palavra para ela. Bento continuou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu já amei antes. Não do jeito que te amo, mas já estive num começo. E aprendi uma coisa nesse tempo. A intimidade não tem que doer quando existe cuidado. Lia engoliu em seco. Todos dizem que dói. Todos dizem muita coisa. Respondeu, sem amargura. Mas o corpo não foi feito para ser castigado. Se doer, a gente para. Se você ficar nervosa, a gente volta um passo. Se quiser só dormir abraçada, a gente dorme abraçado. Lia sentiu os olhos arderem. Não de tristeza, de alívio. Você pode mesmo esperar? Ele finalmente deu um sorriso. Pequeno, quase triste, como alguém que entende o valor do tempo. Posso passar uma vida inteira te esperando, se é disso que você precisa. Mas acho que não precisa de uma vida. Só precisa de segurança. Lia deixou cair os ombros um pouco. O corpo dela ainda tremia, mas era como se tremesse menos. Bento apontou de leve para a cama. Quer sentar? Ela balançou a cabeça que sim. Lia caminhou até a cama e sentou na beirada, tentando parecer calma. Bento não veio logo atrás. Pegou uma cadeira e sentou do lado de frente para ela como se fosse uma conversa, não uma prova. O vestido tá te apertando? Perguntou. Lia olhou os botões, as costuras, a renda. Sim. Posso ajudar? Ou prefere sozinha? A pergunta quase quebrou a Lia. Ninguém perguntava isso. Ninguém perguntava se ela preferia. As pessoas simplesmente decidiam. Pode ajudar, disse. E o coração disparou pelo atrevimento de pedir. Bento se levantou devagar e ficou atrás dela, mas mantendo distância como se o respeito fosse uma coisa física. Me fala se eu fizer algo errado. Eu falo. Desabotoou o primeiro botão com cuidado, depois o segundo, depois o terceiro. Os dedos dele eram grandes, de quem trabalhava com corda e couro e madeira, mas o toque era espantosamente leve. Quando o vestido caiu pelos ombros, Lia sentiu o ar frio tocar a pele e estremeceu. Bento parou na hora. Frio? Lia deu uma risadinha nervosa. Um pouco. Ele pegou uma manta dobrada na cadeira e colocou sobre os ombros dela. Não sobre ela, não cobrindo-a, sobre os ombros, como se dissesse, te dou calor, não te prendo. Lia quase não conseguiu respirar direito. Você é muito diferente do que eu imaginei. Do que você imaginou ou do que te ensinaram a esperar? Perguntou. Ela não soube responder. Bento voltou a sentar na beirada da cama, mas ainda com espaço suficiente para ela levantar e fugir se quisesse. E aquilo, de algum jeito, foi o que a fez querer ficar. Tá tudo bem se eu segurar sua mão? Perguntou. Lia olhou para a sua mão, depois para a dele, e pela primeira vez naquela noite, decidiu não deixar o medo mandar. Tá tudo bem. Bento pegou a mão dela como se fosse uma promessa. Não apertou demais. Não puxou. Só segurou. O gesto simples fez a Lia perceber o quanto tinha ficado sem toque bom a vida inteira. O lampião estalou. O silêncio se espalhou. E no meio desse silêncio, Lia ouviu a própria voz, se espantando até com ela mesma. Você tá nervoso? Bento riu de leve, como se a pergunta fosse tão humana que não dava para ignorar. Tô. Lia franziu a testa. Mas você parece tão calmo. Aprendi a parecer calmo, admitiu. Mas tô nervoso porque não quero errar. Não quero te fazer arrepender de ter me escolhido. Lia sentiu o coração mudar de lugar no peito.
Não estava sozinha. O medo não era só dela. Puxou o ar e, devagar, encostou o ombro no dele. Bento ficou parado por um segundo, como se não quisesse assustá-la. Depois, lentamente, passou um braço em volta dela, perguntando sem palavras, esperando o corpo dela a aceitar. Lia não recuou. Fechou os olhos. E quando se deu conta, estava abraçando ele de verdade. Lia, Bento murmurou, a voz rouca, como se aquele abraço fosse uma coisa sagrada. Ela sentiu o rosto queimar. Quero tentar, disse. Tentar te beijar. Bento se afastou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Tem certeza? Lia balançou a cabeça e o coração parecia bater na garganta. Ele inclinou o rosto devagar. Lia também. O primeiro toque foi desajeitado. Mais medo que beijo. Lia quase riu de nervosa. Quase pediu desculpas. Mas Bento não deixou o momento morrer. Guiou-a com uma paciência quieta, ajustando o ângulo, suavizando a pressão, como se dissesse: não existe certo ou errado aqui. Existimos só você e eu. No segundo beijo, Lia já não tremia tanto. No terceiro, sentiu algo nascer dentro do peito. Uma sensação que não tinha nome, mas que parecia dizer: talvez eu não seja impossível. Se afastou um pouco, ofegante. Não é horrível, disse, espantada consigo mesma. Bento deu um sorriso verdadeiro. Não é. Lia olhou para ele como se estivesse vendo um homem de verdade pela primeira vez, e não uma ameaça. Quero ir um pouco além, confessou. Mas devagar, do seu jeito, do jeito seguro. Bento balançou a cabeça. Do seu jeito, corrigiu com gentileza. Pediu que se deitasse. Lia deitou, com a manta ainda nos ombros. Bento deitou do lado, mas de lado, virado para ela. A luz do lampião fazia o rosto dele parecer mais jovem, menos duro. Olha para mim, pediu baixinho. Se algo te incomodar, você fala. Se quiser parar, a gente para. Se quiser só abraçar, a gente abraça. Eu tô aqui. Lia balançou a cabeça. Começou com toques suaves por cima do pano da camisola, como se cada parte do corpo dela merecesse ser apresentada ao carinho e não arrancada. O mundo ficou menor. O medo começou a perder força, trocado por sensações novas, calor, arrepios, um tipo de alegria tímida. Quando a Lia se tensava, o Bento parava. Quando ela respirava e relaxava, ele seguia, sem pressa, sem exigir, como se estivesse lendo a linguagem silenciosa do corpo dela com mais respeito do que um homem lê um contrato. Em algum momento, Lia percebeu que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas real, e isso quase a fez chorar. Eu não sabia que podia ser assim, admitiu. Bento encostou a testa na dela. Seu corpo foi feito para a alegria, Lia, não para a vergonha. Lia fechou os olhos e deixou a frase entrar. Como água em terra seca. O tempo passou sem ela saber quanto, até que, finalmente, Lia abriu os olhos e encontrou os dele. Tô pronta. Bento segurou o rosto dela com as duas mãos, como se confirmasse que ela estava ali, inteira, presente. Vamos devagar, disse. Se doer, você me fala na hora. Lia balançou a cabeça. Guiou tudo com cuidado, parando sempre que o corpo dela endurecia, esperando ela respirar, esperando ela decidir. Teve um momento de incômodo, um segundo em que a Lia segurou o ar e o mundo pareceu apertar. Bento parou no mesmo instante. Respira comigo, murmurou, a voz firme e doce. Eu tô aqui. Nada vai te machucar. Você tá segura. Lia respirou, uma vez, duas, três, e aos poucos, o incômodo se transformou em outra coisa. Uma sensação estranha no começo, depois uma familiaridade crescendo como fogo que aprende a queimar devagar. E então, acharam um ritmo que parecia só deles, como se o mundo inteiro tivesse sido feito para aquele momento, mas só daquele jeito, com conversa baixa, com elogios, com cuidado, com certeza. Você tá indo tão bem, Bento sussurrava. Você é incrível, Lia. Eu tô com você. E quando acabou, Lia ficou alguns segundos apenas respirando, tentando entender. Piscou e soltou uma risada fraca, sem acreditar. Não doeu, disse como se fosse uma descoberta impossível. Bento beijou a testa dela. Eu te disse que ia facilitar as coisas. Lia se virou
e se aninhou contra ele, sentindo o peso bom do braço dele sobre ela, o calor do peito dele. Pela primeira vez na vida, não sentiu vontade de fugir do próprio corpo. Só quis ficar. O lampião começou a apagar aos poucos, deixando apenas um brilho dourado que tremia contra as paredes como um coração batendo. Lá fora, o vento tinha parado. A noite tinha ficado mais mansa, como se o mundo inteiro tivesse decidido dar trégua. Lia ouviu a respiração do Bento ficar mais lenta, mais profunda, e sentiu uma paz que não conhecia desde criança. Aquela paz de saber que alguém cuidava, que alguém vigiava, que alguém ficava. Ficou olhando a escuridão do teto de madeira, as vigas cruzadas, as sombras que dançavam como se fossem lembranças velhas, dizendo adeus. E pensou, com uma clareza que a espantou, que talvez toda a sua vida tivesse sido um caminho para esse momento, para esse homem, para essa quietude. Bento, sussurrou. Obrigada. Ele apertou o abraço apenas um pouco mais. Não tem que me agradecer por te tratar como você merece. Lia sentiu os olhos arderem de novo, mas dessa vez deixou as lágrimas caírem. Lágrimas silenciosas, lágrimas de alívio, lágrimas de algo que parecia perigosamente com a felicidade. E assim, abraçada a um homem que tinha escolhido ser gentil, quando o mundo o ensinou a ser duro, Lia de Souza dormiu pela primeira vez como esposa. A manhã seguinte chegou com o canto de um galo distante e o cheiro de café subindo da cozinha. Lia abriu os olhos devagar, confusa por um momento sobre onde estava. A luz do sol entrava pelas frestas da madeira e desenhava linhas douradas sobre a coberta. O quarto estava morno, acolhedor, e havia um silêncio bom, o tipo de silêncio que não assusta, mas acalenta. Se mexeu apenas um pouco e sentiu o braço do Bento ainda em volta dela. Ele também acordou lentamente, como se não quisesse quebrar nada. Bom dia, minha esposa, disse, a voz rouca de sono. Lia sentiu o rosto queimar, mas em vez de vergonha, veio um orgulho silencioso. Um orgulho pequeno, frágil, mas real. Bom dia, respondeu. Ficaram assim um tempo mais, sem pressa de levantar, sem pressa de encarar o dia. Bento passou os dedos pelo cabelo dela, desembaraçando mechas com uma paciência que parecia infinita. Lia fechou os olhos e se permitiu. Aquele luxo, o luxo de ser tocada sem propósito, sem função, só porque sim. Dormiu bem? Perguntou ele. Melhor que nunca, admitiu. Sem pesadelos? Lia abriu os olhos, espantada. Não tinha contado sobre os pesadelos, sobre as noites em que acordava suando com o coração galopando, perseguida por sombras que não tinham rosto, mas tinham peso. Como você sabia? Bento olhou para ela com aquela expressão dele, aquela mistura de ternura e tristeza que parecia entender as coisas sem precisar. Dizer, porque eu também tive. Depois de perder meu irmão, depois da guerra. Tem noites em que o silêncio pesa mais que o barulho. Lia sentiu algo afrouxar dentro do peito. Não estava sozinha nisso também. E como você espantou eles? Não espantei, disse ele honesto. Aprendi a viver com eles. E depois, aos poucos, foram aparecendo menos. Acho que o corpo entende quando está seguro. Só leva tempo. Lia balançou a cabeça devagar, absorvendo aquelas palavras como se fossem remédio. Você acha que eu algum dia vou me sentir completamente segura? Bento acariciou a bochecha dela com o polegar. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que sim. Mas também sei que segurança não é algo que se dá. É algo que se constrói, dia após dia. E eu tenho paciência, Lia. Toda a paciência do mundo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, trêmulo, mas verdadeiro. Acho que escolhi bem. Eu sei que escolhi bem, respondeu ele e a beijou na testa. Levantaram juntos, devagar, como se estivessem aprendendo a habitar aquele espaço compartilhado. Bento emprestou uma de suas camisas velhas para ela colocar, enquanto o vestido ventilava na varanda. A camisa ficava enorme nela. As mangas sobravam além das mãos, e quando a Lia se olhou no pequeno espelho do quarto, quase não se reconheceu. Parecia mais jovem, parecia mais livre. Ficou boa em você, disse Bento da porta, com um sorriso de lado. Ficou gigante. Ficou boa, insistiu. Desceram juntos para a cozinha, e a Lia descobriu que o
Bento já tinha preparado o café e estava fritando ovos numa frigideira de ferro. A cena era tão doméstica, tão simples, que quase doeu de bonita. Você sempre cozinha? Perguntou. Quando morei sozinho, sim. Não ia morrer de fome esperando alguém cuidar de mim. Mas agora você tem esposa, disse Lia, testando a palavra em voz alta. Sim, e minha esposa pode cozinhar se quiser. Ou pode sentar e deixar que eu cozinhe. Ou podemos cozinhar juntos. Não tem regras aqui, Lia. Só o que funcionar para... Gente! Lia sentiu algo se expandir dentro do peito. Liberdade. Isso era liberdade. Sentaram à mesa rústica de madeira, com os pratos diferentes e as xícaras lascadas, e comeram num silêncio confortável. Lá fora, os pássaros cantavam. O sol subia devagar pelo céu limpo, e a Lia pensou que talvez a felicidade não fosse algo grandioso e barulhento. Talvez fosse isso: café quente, ovos fritas e a certeza de que a pessoa do outro lado da mesa não ia te machucar. O que vai fazer hoje? Perguntou. Bento, não sei, admitiu. O que as esposas fazem aqui? Ele deu de ombros. O que quiserem. Pode costurar se você gosta. Pode ler. Pode vir comigo no estábulo e conhecer os cavalos. Pode ficar na cama o dia todo se te der vontade. Não tem um manual. Lia sorriu. Acho que quero conhecer os cavalos. Bento devolveu o sorriso, e havia algo nos olhos dele que parecia orgulho. O estábulo cheirava a feno seco, couro, terra molhada e bicho. Lia entrou atrás do Bento, sentindo o frescor do lugar, ouvindo o relincho suave dos cavalos em suas baias. A luz entrava em raios finos pelas frestas do teto, iluminando partículas de poeira que flutuavam como estrelas miúdas. Esse é o Bravo, disse Bento, parando na frente de um cavalo grande, de pelo castanho escuro e olhos espertos. É teimoso, mas fiel. Já me tirou de cada aperto. Lia estendeu a mão com timidez. O cavalo cheirou os dedos dela e depois empurrou a palma com o focinho, procurando algo. Não tenho nada, disse ela, quase se... desculpando. Bento tirou um torrão de açúcar do bolso e deu para ela. Agora tem. Lia ofereceu o açúcar para o Bravo, e o cavalo pegou com delicadeza, mastigando barulhento. A cena arrancou uma risada da Lia, uma risada verdadeira, espontânea, que espantou ela mesma. Faz quanto tempo que você não ria assim? Perguntou Bento, observando-a. Lia ficou pensando. Não sei. Muito tempo. Então, a gente tem que garantir que você faça isso mais vezes. Passaram a manhã entre os cavalos. Bento mostrou como escovar o pelo, como olhar as ferraduras, como ler a linguagem das orelhas e do rabo. Lia ouvia com atenção, absorvendo cada palavra, cada gesto. Não era só aprender sobre cavalos, era aprender sobre o mundo do Bento, sobre as coisas que importavam para ele, sobre a maneira como ele habitava o silêncio e a rotina. Você sempre quis trabalhar com cavalos? Perguntou Lia, enquanto escovava o lombo de uma égua branca chamada Luna. Desde moleque, respondeu Bento. Meu avô tinha um sítio. Passava as férias lá. Aprendi que os cavalos são honestos. Não mentem, não fingem, não fazem joguinhos. Se você trata eles bem, eles te devolvem o bem. Se trata mal, eles te mostram. Como as pessoas deviam ser. Como as pessoas deviam ser, repetiu ele com um sorriso triste. Lia parou de escovar e olhou para o Bento direto. O que aconteceu com seu irmão? A pergunta ficou suspensa no ar como algo frágil. Bento não respondeu na hora. Continuou alisando o pescoço do Bravo, com movimentos lentos, medidos, como se buscasse as palavras certas no pelo do bicho. Chamava Tiago, disse finalmente. Era 2 anos mais novo que eu. Sempre foi o corajoso, o que ria mais alto, o que nunca duvidava. Quando estourou a guerra, se alistou antes que eu pudesse segurar. Dizia que era o dever dele, que homens de verdade protegiam o que amavam. Fez uma pausa. Lia não interrompeu. Morreu numa emboscada. Nem chegou a ver o fim da guerra. Mandei cartas para ele por meses, sem saber que já estava morto. Quando a notícia chegou, foi como se o chão abrisse debaixo de mim. Sinto muito, sussurrou Lia. Bento balançou a cabeça devagar. Por muito tempo me senti culpado. Achei que devia ter ido eu no lugar dele, que devia ter protegido ele melhor. Mas depois entendi que a culpa não traz ninguém de volta.
só te rói por dentro. Então, decidi viver de um jeito que honrasse ele. Viver com intenção, com cuidado, sem desperdiçar os dias. Lia sentiu as lágrimas chegarem. Por isso você é, assim, por isso é tão gentil. Porque aprendi que a vida é frágil, disse Bento, e que as pessoas também são. E que se você tem a chance de ser bom com alguém, de cuidar de alguém, você não desperdiça. Lia deixou cair a escova e caminhou até ele. Sem pensar, abraçou ele. Bento ficou parado por um segundo, surpreso, e depois retribuiu o abraço com força. Obrigada por me contar, disse ela contra o peito dele. Obrigada por perguntar. Os dias começaram a achar um ritmo. Lia acordava cedo, com o Bento. Tomavam café juntos e depois cada um cuidava das suas coisas. Bento trabalhava no sítio, arrumando cercas, domando potros novos, anotando as contas. Lia voltou para a costura, mas agora com uma diferença. Costurava para ela mesma. Costurava vestidos que ela gostava, com cores que ela escolhia, com cortes que ficavam confortáveis nela. Uma tarde, enquanto bordava perto da janela, ouviu o trote de um cavalo chegando. Olhou para fora e viu uma mulher mais velha descendo de uma carroça. Tinha o cabelo cinza preso num coque apertado e os olhos claros, agudos, do tipo que não perdoa mentira. Bento saiu para receber ela. Dona Maria, cumprimentou, tirando o chapéu. Vim conhecer a esposa, disse a mulher sem rodeios. A vila inteira está comentando. Lia sentiu o estômago apertar. Sabia o que a vila dizia. Sabia que o casamento dela com o Bento tinha sido motivo de espanto, de fofoca, de julgamentos cochichados. Uma mulher calada e estranha casando com um viúvo, solitário. Tinha que ter algo obscuro por trás. Mas Bento não se abalou. Então entre, Dona Maria. Lia vai adorar conhecer a senhora. A mulher entrou com passos firmes e a Lia levantou, alisando o vestido por instinto. Dona Maria examinou ela de cima a baixo com um olhar que parecia pesar e medir. Então você é a Lia de Souza. Lia de Souza Reins agora, corrigiu Bento com suavidade, mas com firmeza. A mulher ergueu uma sobrancelha. Ele te trata bem? A pergunta pegou a Lia de surpresa. Não. Esperava essa franqueza. Sim, respondeu. Muito bem. Não te bate? Não grita com você? Não te obriga a nada? Lia sentiu o rosto queimar, mas manteve o olhar firme. Não, nunca. Dona Maria balançou a cabeça devagar, como se avaliasse a verdade nas palavras da Lia. Depois, para espanto dos dois, a expressão dela amoleceu apenas um pouco. Bom, porque se fizesse, eu vinha pessoalmente dar uns chutes nele. Bento soltou uma risada suave. Não duvido nada, Dona Maria. A mulher sentou à mesa, sem ser convidada, e a Lia, depois de um momento de dúvida, serviu café para ela. Conversaram sobre coisas simples, o tempo, as colheitas, o preço da lã, mas a Lia percebeu que a Dona Maria a observava com atenção, como se buscasse rachaduras numa fachada. Antes de ir embora, a mulher parou na porta e olhou para a Lia direto. As línguas vão continuar falando, disse. Sempre falam, mas você não deve explicação para ninguém. Vive sua vida. Eles vivem a deles. Entendido? Lia balançou a cabeça, com um nó na garganta. Entendido. Bom, e foi embora. Aquela noite, enquanto a Lia e o Bento se preparavam para dormir, ela perguntou, por que ela veio mesmo? Bento deu de ombros. Dona Maria perdeu o marido faz anos. Ele era violento. Ela nunca conseguiu fugir. Agora ela garante que outras mulheres não passem pelo mesmo. Ela vem conferir. Lia sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de tristeza e gratidão. Não sabia. Pouca gente sabe. Ela não fala disso, mas age, do jeito dela. Lia ficou pensando nisso enquanto entrava na cama, em como cada pessoa carregava histórias invisíveis, em como a dor podia transformar alguém em protetor ou em carrasco, em como o Bento tinha escolhido ser protetor, apesar da própria dor dele. Se aninhou contra ele, e o Bento envolveu ela com o braço como já era costume. Lia, sim, tô orgulhoso de você. Ela levantou a cabeça confusa. Por quê? Porque você respondeu a Dona Maria com a verdade, sem medo, sem vergonha. Isso exige coragem. Lia sentiu os olhos pinicarem. Não me senti corajosa.
Coragem não é falta de medo, disse Bento. É fazer as coisas apesar do medo. E você faz isso todo dia. Lia não soube o que responder. Então, só se aproximou mais, ouvindo o batido constante do coração dele, e deixou as palavras assentarem em algum lugar fundo dentro dela. As semanas viraram meses, e o outono chegou com suas cores douradas e vermelhas, tingindo o campo de tons quentes. Lia descobriu que tinha um talento natural para o jardim. Plantou ervas cheirosas perto da cozinha. Manjericão, alecrim, menta. Plantou flores do campo junto à varanda. Margaritas, lavanda, girassóis pequenos que seguiam o sol com teimosia. Bento construiu uma estufinha pequena com madeira usada e vidros que conseguiu na vila. Não era perfeita. Tinha frestas. As tábuas não estavam retinhas. Mas era dela. Deles. Para você poder ter seu jardim mesmo no inverno, explicou quando mostrou para ela. Lia ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha construído nada para ela. Ninguém nunca tinha dado espaço para ela crescer. É lindo, sussurrou. Você é linda, respondeu ele, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Lia sentiu as bochechas queimarem. Ainda não se acostumava com os elogios. Ainda não sabia como receber eles sem achar que eram mentiras gentis. Mas Bento nunca mentia. Isso ela já tinha aprendido. Uma tarde, enquanto a Lia regava as plantas, ouviu vozes chegando pelo caminho. Reconheceu uma delas na hora. A mãe dela. O estômago se apertou. Não via a mãe desde o casamento. A mulher tinha ido com o rosto de pedra, sem sorrir, sem dar bênçãos. Tinha dito que a Lia estava cometendo um erro. Que um homem como o Bento, um homem que já tinha perdido uma esposa antes, não era de confiança. Que a Lia acabaria sozinha, arruinada ou pior. Mas ali estava ela, descendo de uma carroça junto com a tia Joana, as duas vestidas de preto como se fossem para um enterro. Bento saiu do estábulo, limpando as mãos num pano. Cumprimentou com educação. Dona Ana, Dona Joana. Viemos ver a Lia, disse a mãe com voz seca. Tá no jardim, respondeu Bento, sem sair do caminho. Mas se vieram para fazer mal a ela, peço que vão embora agora. A mãe olhou para ele com olhos afiados. Sou a mãe dela. Tenho direito de ver ela. Ter um título não dá direito de machucar, disse Bento com calma. Se vieram em paz, são bem-vindas. Se vieram para julgar, podem ir. Lia saiu de trás da estufinha, com as mãos sujas de terra, o cabelo solto e bagunçado pelo vento. A mãe olhou ela de cima a baixo, com aquela expressão que a Lia conhecia tão bem. Desaprovação misturada com algo que podia ser preocupação, mas que sempre parecia decepção. Mãe, cumprimentou Lia, com voz mais firme do que se sentia. Você parece diferente, disse a mãe. Tô bem. Bem, vivendo no meio do nada, sem vizinho, sem igreja perto, sem... Feliz, interrompeu Lia. Tô feliz. O silêncio que veio depois foi denso, pesado. A tia Joana pigarreou sem jeito. A mãe da Lia apertou os lábios. Vim garantir que você não estava sendo maltratada. Lia sentiu algo quente subir pelo peito. Não era raiva exatamente. Era algo mais fundo. Era cansaço de ter que provar, sempre provar, que era o suficiente, que estava bem, que merecia o que tinha. Não tô, disse com voz clara. Bento me trata melhor do que qualquer um já me tratou na vida. A mãe piscou, como se as palavras fossem um tapa. Isso não é verdade. É sim, respondeu Lia e... A voz não tremeu. Ele me ouve, me respeita. Cuida de mim sem me sufocar. Me deixa ser quem eu sou sem tentar me mudar. Quando você me deu isso, mãe? A mulher mais velha ficou rígida. Eu te criei, te dei de comer, te dei um teto. Sim, admitiu Lia, mas nunca me deu paz. As palavras ficaram boiando entre elas como algo velho e dolorido que finalmente saía para a luz. A tia Joana olhou para o outro lado, sem jeito. Bento não se mexeu, mas a Lia podia sentir a presença dele, como uma âncora firme e constante. A mãe da Lia respirou fundo, e por um momento a Lia viu algo nos olhos dela que podia ser arrependimento, mas a mulher era orgulhosa demais para admitir. Vim ver se você precisava de alguma coisa, disse finalmente, com voz mais mansa. Tô bem, repetiu Lia, mas obrigada. A mãe balançou a cabeça devagar, olhou para a estufinha,
o jardim florescendo, a casa que, embora simples, parecia cuidada, amada. Você parece mais viva, admitiu por fim, quase sem querer. Lia sentiu algo afrouxar no peito. Eu tô. Não teve reconciliação dramática. Não teve abraço nem pedido de desculpas. Mas quando a mãe foi embora, deixou uma cesta com doces caseiros e um bordadinho que tinha feito. Um lenço com as letras da Lia. É alguma coisa, disse Bento aquela noite, enquanto a Lia olhava o lenço à luz do lampião. Alguma coisa? Um começo. Você não tem que perdoar tudo de uma vez. Mas reconhecer que ela tentou, isso vale. Lia dobrou o lenço com cuidado. Você acha que as pessoas podem mudar? Bento pensou um pouco. Acho que as pessoas podem perceber que estavam erradas. E acho que isso já é uma mudança. Nem todo mundo consegue. Lia balançou a cabeça, guardando o lenço na gaveta da sua cômoda, junto com as poucas coisas que achava preciosas. Um broche que tinha sido da avó, uma pedra lisa que o Bento tinha dado porque parecia a cor dos seus olhos, e agora isso. O inverno chegou com geada que cobria o campo, como um lençol branco e sem fim. As manhãs eram geladas, tanto que o bafo virava fumaça, e as noites eram ainda mais frias. Mas dentro do rancho tinha calor. Bento mantinha o fogo aceso, e a Lia fazia ensopados grossos que enchiam a casa de cheiros bons. Uma noite, enquanto a geada caía lá fora devagar, a Lia achou uma caixa velha debaixo da cama. Estava cheia de cartas amarradas com um barbante gasto. — O que é isso? Perguntou. Bento levantou a vista do livro que estava lendo. Cartas que escrevi para o Tiago durante a guerra. As Ari, que nunca mandei depois de saber que ele tinha morrido. Lia segurou a caixa com cuidado, como se fosse algo sagrado. Posso ler? Bento duvidou só um segundo. Pode. Lia sentou perto do fogo e começou a ler. As cartas eram doídas, bonitas, honestas. Falavam de medo, de esperança, de coisas pequenas que o Bento sentia falta. O som da risada do Tiago, o jeito que ele assoviava enquanto trabalhava, as piadas ruins que ele fazia. Falavam também de sonhos, de construir um rancho, de criar cavalos, de achar paz depois da guerra. Quando a Lia terminou, tinha lágrimas nas bochechas. Você devia ter mandado, disse. Mesmo que ele não pudesse ler, você devia ter mandado. Bento se aproximou e sentou perto dela. Guardei porque precisava de um lugar para colocar a dor. Um lugar onde eu pudesse falar com ele mesmo que ele não tivesse aqui. Lia entendeu. Ela também tinha guardado coisas. Palavras não ditas, lágrimas não choradas, raiva não mostrada. Todo mundo guardava alguma coisa. O que você vai fazer com elas agora? Bento olhou para o fogo. Acho que está na hora de deixar elas irem. Aquela noite, juntos, queimaram as cartas uma por uma na lareira. Não era esquecer, era libertar. Cada carta que virava cinza era um peso a menos, uma corrente quebrada, uma ferida que finalmente podia começar a fechar. Quando a última carta acabou, Bento pegou a mão da Lia. Obrigado. Por quê? Por estar aqui. Por não ter medo do meu passado. Por me ajudar a deixar ele ir. Lia apertou a mão dele. Seu passado fez você quem você é. E quem você é alguém que eu amo. Foi a primeira vez que a Lia disse aquelas palavras em voz alta. Bento ficou parado, olhando para ela como se não tivesse certeza se ouviu direito. O que você disse? Lia sentiu o coração bater tão forte que achou que ia sair pelo peito. Que eu te amo. Bento fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu de novo, tinha lágrimas. Eu também te amo, Lia. Desde o momento em que te vi andando pela rua com aquele vestido cinza e o olhar de quem carrega o mundo nas costas. Te amei ali e te amo agora, mais a cada dia. Se beijaram na frente do fogo, com a geada caindo lá fora, com o mundo virado só os dois, só aquele momento. Os meses seguintes trouxeram uma paz que a Lia não sabia que era possível. Aprendeu a montar a cavalo, primeiro com medo, depois com confiança crescendo. Bento ensinou com paciência infinita, segurando ela quando balançava, animando quando duvidava, comemorando cada pequena conquista, como se fosse uma vitória gigante. Você conseguiu! Gritava quando ela conseguia marchar sem perder o equilíbrio. Quase caí 3 vezes, mas não caiu. Isso é o que vale.
Lia começou também a participar mais da vila. No começo com vergonha, depois com mais segurança. Vendia bordados no mercado aos sábados. As mulheres que antes olhavam com dó ou desconfiança, agora compravam os trabalhos dela, elogiavam os pontos, pediam encomendas. Dona Maria virou uma visita regular. Trazia receitas, fofocas da vila e uma franqueza bruta que a Lia aprendeu a gostar. "Esse vestido tá horrível em você", dizia sem papas na língua. "A cor te faz parecer doente. Usa azul. Fica bem em você." E tinha razão. Lia começou a usar mais azul, verde, cores que antes achava que não eram para ela porque não era aquele tipo de mulher. Mas agora entendia que não tinha aquele tipo de mulher. Só tinha mulheres sendo elas mesmas, e isso era o suficiente. Uma tarde de primavera, enquanto a Lia costurava na varanda, viu o Bento voltando da vila com uma caixa grande. "O que é isso?" perguntou. Ele sorriu com aquele brilho travesso nos olhos que a Lia tinha aprendido a conhecer. "Abre." Lia abriu a caixa e ficou sem fôlego. Dentro tinha uma máquina de costura. Não era nova, mas estava bem cuidada, com todas as peças funcionando. "Bento, você disse que queria uma, então consegui uma para você. Mas isso deve ter custado... Vale cada tostão se te faz feliz." Lia sentiu as lágrimas caírem. Chorou, porque era feliz. Chorou porque alguém ouvia ela. Chorou porque os sonhos pequenos dela importavam. Bento abraçou ela, e ela chorou no peito dele até não sobrar mais lágrima. "Vamos colocar a máquina no quarto que sobra", disse ele. "Você pode fazer sua oficina lá. Seu espaço, só seu." E assim fizeram. Limparam o quarto que antes era depósito de ferramenta velha e caixa empoeirada. Pintaram as paredes de um amarelo clarinho. Colocaram a máquina de costura perto da janela, onde entrava melhor a luz. Lia organizou as linhas, os tecidos, os moldes. Era pequeno, era simples, era perfeito. Um ano depois do casamento, Lia acordou uma manhã com o sol tocando o rosto como um carinho velho e conhecido. Ficou parada um momento, com os olhos ainda fechados, sentindo a paz daquele instante. Ouviu o som dos passarinhos cantando lá fora, o vento suave balançando as cortinas, o respirar fundo e calmo do Bento do lado dela. O braço dele descansava sobre ela, naquele gesto protetor que já fazia parte da rotina, parte da vida, parte de quem era agora. Abriu os olhos devagar e olhou o teto de madeira que tinha aprendido a conhecer em cada rachadura, em cada nó, em cada sombra que a luz do amanhecer fazia. Este quarto, que na primeira noite pareceu um território desconhecido e apavorante, agora era o refúgio dela, o santuário dela. Virou a cabeça apenas o suficiente para olhar o Bento dormindo. Estava com o cabelo bagunçado, a barba de uns dias escurecendo o queixo, as marcas do rosto suavizadas pelo sono. Era bonito de um jeito que não tinha a ver com perfeição, mas com verdade, com honestidade, com o tipo de beleza que só dá para ver quando se conhece a alma de alguém. Lia pensou em tudo que tinha mudado nesse ano, em como tinha chegado nesse rancho tremendo de medo, certa de que sua vida seria um monte de obrigação doída e silêncio pesado que ia sufocar ela aos poucos. Em como tinha achado que nunca seria o suficiente, que nunca saberia ser esposa, que o corpo dela era algo quebrado, que precisava ser aguentado em vez de celebrado. E em vez disso, tinha achado risada, tinha achado ternura, tinha achado um homem que olhava para ela como se fosse algo precioso, algo de valor, algo digno de cuidado. Tinha achado que o corpo dela não era fonte de vergonha, mas de alegria, que o amor não tinha que doer para ser de verdade, que a intimidade podia ser construída com paciência, com palavras mansas, com toques que perguntavam em vez de pegar. Levantou com cuidado para não acordar o Bento escorregando da cama como uma sombra. Colocou o roupão que ele tinha dado para ela, macio, de algodão azul claro, e andou descalça até a janela. A manhã estava fresca, com aquele cheiro de terra úmida e grama nova que anunciava vida, recomeço, chance. Saiu para a varanda sem fazer barulho. O ar beijou a pele dela com frescor, fazendo-a estremecer de leve. O jardim que tinha plantado estava florescendo em explosão de cor. Amarelos fortes dos girassóis, roxos fundos da lavanda,
brancos puros, das margaritas. As ervas cheirosas balançavam com a brisa, soltando perfumes que se misturavam no ar como uma música invisível. Lia andou descalça pelo caminho de terra até a estufinha. Os pés dela conheciam cada pedra, cada detalhe do chão. Entrou no pequeno espaço de vidro e madeira que o Bento tinha feito com as próprias mãos e ficou parada ali, olhando as plantas que cresciam apesar do frio dos meses passados. Tomates pequenos começando a madurar, manjericão cheio, pimentões verdes, pendurados em galhos fortes. Tinha algo profundamente simbólico nisso. Ela também tinha crescido apesar do frio, apesar do medo, apesar das vozes que diziam que ela não era o suficiente, que nunca seria, que devia se contentar com migalha de carinho e chamar de amor. Tocou com os dedos uma folha de manjericão, sentindo a textura macia, cheirando o perfume forte que saía ao toque. Fechou os olhos e deixou o momento encher ela. Este momento simples, este momento perfeito. Bom dia! A voz do Bento, ainda rouca de sono, fez ela sorrir. Abriu os olhos e viu ele parado na entrada da estufinha, com o cabelo bagunçado e os olhos meio apertados contra a luz do sol. Tava só de calça, o peito de fora, e tinha algo na intimidade de ver ele assim, sossegado, vulnerável seu, que apertava o coração dela de um jeito doce. Bom dia, respondeu. Ele chegou perto e parou do lado dela, olhando o jardim pelo vidro da estufinha. Tá bonito. Você fez ser possível. Bento olhou para ela com aquela expressão que ela tinha aprendido a ler. Ternura misturada com algo mais fundo, algo que parecia respeito. Não, você fez ser possível. Eu só dei o espaço. Você colocou o trabalho, o amor, o cuidado. Você pegou sementes e transformou em vida. Lia sorriu, sentindo o vermelho subir pelas bochechas. Então a gente fez junto. Sim, concordou ele, passando um braço pelos ombros dela. Junto. Ficaram ali um tempão, em silêncio, vendo o sol subir e pintar o céu de rosa, dourado e roxo. Era um daqueles momentos que não precisavam de palavra. Um daqueles momentos que a Lia sabia que ia lembrar a vida toda, que ia guardar no baú da memória como um tesouro caro. Lia, disse Bento depois de um tempo que podia ser minutos ou horas. Sim. Você é feliz? A pergunta flutuou entre eles como algo delicado. Lia pensou na resposta. Pensou de verdade. Olhou nos cantos do coração, buscando rastro de dúvida, de medo, de desgosto, daquele vazio que tinha acompanhado ela por tanto tempo. Não achou. Nenhum. Sim, respondeu, e a voz saiu firme, clara, verdadeira. Sou feliz. E dizia a sério, com cada pedaço dela. Bento pegou a mão dela e virou ela devagar para ele. Os olhos dele, da cor da terra depois da chuva, olhavam para ela com uma força que ainda fazia ela sentir frio na barriga. Tenho uma coisa para você, disse. Tirou do bolso da calça uma caixinha pequena de madeira talhada. Lia reconheceu. Era de cedro, com um desenho de folhas e galhos na tampa. Tinha visto na mesa do Bento várias vezes, mas nunca perguntou o que tinha dentro. Abre, pediu ele com um sorriso que parecia nervoso. Lia abriu a caixa com cuidado, com respeito. Dentro, em cima de um pano escuro, estava um colar simples, mas lindo. Uma corrente de prata com um pingente em forma de sementinha. É uma semente de girassol, explicou Bento com voz suave. Porque você pegou algo pequeno, algo que o mundo achava que não valia nada, e transformou em algo lindo. É assim que eu te vejo. Como alguém que floresce mesmo em chão difícil. Como alguém que traz luz para lugar escuro. Como alguém que transforma a semente em jardim. Lia sentiu a garganta apertar, as lágrimas juntando nos olhos. Tocou o pingente com os dedos tremendo. É perfeito, sussurrou. Como você, respondeu ele só. Bento tirou o colar da caixa e parou atrás dela. Com movimentos suaves, afastou o cabelo dela e colocou o colar no pescoço. O metal estava frio contra a pele no começo, mas logo esquentou. Lia tocou o pingente, sentindo o formato da sementinha talhado com cuidado. Vou usar sempre, prometeu virando para olhar ele. Não precisa, disse ele, mas tinha esperança nos olhos dele. Só queria que você soubesse como eu te vejo. Como te vi desde o começo.
Lia abraçou ele forte, respirando o cheiro dele. Terra, couro, menta do sabão que usava e algo mais fundo que era só o Bento. Casa. Ele cheirava a casa. Obrigada, sussurrou contra o peito dele. Por tudo. Por me esperar quando eu estava apavorada. Por cuidar de mim quando eu não sabia como deixar alguém cuidar. Por me amar quando eu nem sabia me amar. Bento beijou o topo da cabeça dela, depois a testa, depois suavemente os lábios. Obrigado a você, disse quando se afastaram um pouco. Por confiar em mim quando o mundo te ensinou a não confiar. Por ficar quando podia ter ido. Por me escolher todo dia. Por me ensinar que o amor pode ser manso e ainda assim ser forte. Se olharam nos olhos, e a Lia viu nos dele tudo o que precisava ver. Promessa, ternura, futuro, certeza. Voltaram para a casa de mãos dadas. Prepararam o café juntos, se mexendo pela cozinha com o jeito de quem aprendeu os tempos do outro. Bento fazia o café, enquanto a Lia fazia ovos mexidos com ervas frescas do jardim. Sentaram à mesa e comeram devagar, sem pressa, falando dos planos para o dia. Pensava ir na vila hoje de tarde, disse Lia. Preciso de mais linha para o bordado que a dona Joana me pediu. Eu vou com você, ofereceu Bento logo. Lia sorriu. No começo do casamento, teria teimado em ir sozinha com medo de parecer dependente, de não conseguir fazer as coisas por ela mesma. Mas tinha aprendido que aceitar companhia não era fraqueza, era se deixar ser amada. Eu ia gostar disso, respondeu. Naquela tarde, se arrumaram para ir na vila. Lia colocou um vestido azul que ela mesma tinha costurado, com flores brancas bordadinhas na gola. Escovou o cabelo e deixou solto, caindo nos ombros. Se olhou no espelho, aquele mesmo espelho que na noite de mimos entre núpcias parecia julgar ela, e dessa vez o que viu ela gostou. Não porque estava mais bonita fisicamente, mas porque nos olhos dela tinha algo que não estava antes. Paz, confiança, a certeza de ser amada. Tocou o colar de semente de girassol que agora ficava contra a garganta. Um aviso constante de como o Bento via ela, de como devia ver ela mesma. Foram para a vila na carroça, com o Bravo puxando com passo firme. O caminho estava cheio de flores do mato, e o céu era de um azul impossível, sem uma nuvem. Lia encostou no Bento, sentindo o balanço suave da carroça, o calor do sol, o vento no rosto. "O que está pensando?" perguntou ele. "Em como tudo mudou", respondeu. Faz 1 ano, este caminho para a vila parecia um caminho para o julgamento, para as olhadas, os cochichos, as opiniões. E agora é só um caminho, só terra e céu e a gente. Bento beijou a têmpora dela. O mundo não mudou, você mudou. E isso é mais forte. Quando chegaram na vila, andaram pela rua principal de mãos dadas. Lia notou as olhadas como sempre, mas agora tinha uma diferença. Algumas pessoas sorriam, algumas cumprimentavam com amizade de verdade, e as que fechavam a cara, bem, a Lia tinha aprendido que a opinião delas não dizia o valor dela. Entraram na venda. O seu José, um homem de idade com bigode cinza e olhos bons, cumprimentou com gosto. "Dona Lia, que bom ver a senhora. E seu Bento, como vai aquele potro que o senhor estava domando?" "Melhorando todo dia", respondeu Bento. "Tem gênio, mas está aprendendo. Como todos nós", riu o seu José. Lia andou pela venda pegando nos tecidos, escolhendo as linhas das cores que precisava. Bento ia atrás, sem apressar ela, carregando o que ela escolhia, de vez em quando dando ideia de algo que achava que ela ia gostar. Tinha uma intimidade nisso, no jeito que ele conhecia o gosto dela, em como prestava atenção nos detalhes pequenos. Saindo da venda, encontraram a Dona Maria. A mulher estava com a carroça dela, tirando as compras, e quando viu eles, parou. "Lia, Bento", cumprimentou com a rispidez de sempre. "Vi vocês lá do outro lado da rua. Vocês parecem bobos de tão felizes. Chega a dar raiva." Lia riu, já acostumada com o jeito bruto da mulher. "Sinto muito, Dona Maria." "Sinta nada", disse a mulher, mas tinha um brilho bom nos olhos duros. "O mundo precisa de mais gente boba de feliz, principalmente gente que merece." Parou um pouco, olhando o colar da Lia. "Isso é novo." Lia tocou o pingente por instinto. "Presente de 1 ano."
Dona Maria estudou ela com aqueles olhos que pareciam ver demais. Ficou bem em você. Você parece completa. Completa. A mesma palavra que o Bento tinha usado um ano atrás. Lia sentiu algo quente se espalhar no peito. Me sinto completa, admitiu. Dona Maria balançou a cabeça aprovando. Bom, isso é o que vale. A mulher seguiu o caminho dela e a Lia ficou ali, pensando nas palavras. Merece. Talvez essa fosse a lição maior que tinha aprendido nesse ano. Que merecia felicidade. Que merecia amor. Que merecia cuidado. Não porque tinha feito algo de outro mundo. Não porque tinha ganhado pontos suficientes. Simplesmente porque era gente. E toda gente merecia essas coisas. Voltando para o rancho, enquanto o entardecer pintava o céu de roxo, laranja e rosa, Lia e Bento sentaram na varanda. Cada um na sua cadeira de balanço, balançando devagar, vendo o dia ir embora com um show de cores impossíveis. No que tá pensando? Perguntou Bento depois de um longo silêncio bom. Lia olhou o horizonte, onde o sol tocava a terra como um adeus dourado. Em como o medo mandou em mim por tanto tempo, disse devagar. Em como cada decisão, cada palavra, cada passo, passava pelo medo. Medo de não ser o suficiente. Medo de ser machucada. Medo de ser vista. E em como agora, quando sinto medo, sei que posso passar por ele. Porque não tô sozinha. Porque aprendi que coragem não é a falta de medo, mas a decisão de não deixar o medo decidir por você. Bento estendeu a mão por cima do espaço entre as cadeiras. Lia pegou entrelaçando os dedos. Nunca vai estar sozinha, disse ele com voz firme. Enquanto eu respirar, você tem um lugar seguro. Tem uma casa. Tem alguém que te vê, que te dá valor, que escolhe ficar. E a Lia soube, com uma certeza que não precisava de prova, que era verdade. Aquela noite, deitados na cama com a luz da lua entrando pela janela e pintando desenhos de prata nos lençóis, Lia disse para o Bento algo que vinha guardando, algo que vinha pensando fazia semanas. Quero escrever nossa história, disse quase num sussurro. Ele virou a cabeça no travesseiro para olhar ela, curioso. Nossa história? Sim, não para publicar nem nada disso, só para ter, para lembrar como chegamos aqui, para a gente nunca esquecer que o amor de verdade não é perfeito, mas é possível, que amor de verdade é escolha, é trabalho, é cuidado, é facilitar as coisas para quem você ama. Bento sorriu na escuridão de prata. Gosto dessa ideia. Gosto muito. Você me ajuda a lembrar. Os detalhes? Perguntou Lia. Os momentos pequenos que fizeram a diferença. Cada um, prometeu. Vou te ajudar a lembrar cada palavra, cada gesto, cada momento que construiu a gente. E assim, nas semanas que vieram, Lia começou a escrever. Escrevia de manhã, antes do dia encher de tarefa e obrigação. Sentava na sua oficina perto da janela, com um caderno de folhas grossas e uma caneta que o Bento tinha dado para ela, e deixava as palavras virem. Escrevia sobre a noite de núpcias, sobre o medo que tinha sentido e a gentileza que tinha achado. Escrevia sobre os cavalos no estábulo, sobre como o Bento tinha ensinado ela a ler a linguagem deles. Escrevia sobre o jardim que cresceu das mãos dela, sobre a estufinha feita com amor. Escrevia sobre a Dona Maria e a sabedoria bruta dela. Escrevia sobre as cartas queimadas na lareira, sobre a dor solta como cinza. Escrevia sobre o colar de semente de girassol, sobre os silêncios bons e as conversas fundas que mudavam a alma. Escrevia sobre o amor que não doía, sobre o amor que curava. E enquanto escrevia, percebia que sua história não era extraordinária no sentido de grandes aventuras e mudanças dramáticas. Não tinha dragão vencido, nem reino conquistado. Não tinha correria nem resgate heróico. Mas era extraordinária do mesmo jeito, porque era real, porque era verdadeira, porque falava de algo que o mundo precisava ouvir, que o amor podia ser manso e ainda assim ser fundo, que a ternura não era fraqueza, mas força, que cuidar de alguém, facilitar as coisas, era a forma mais pura de amor. Um dia, enquanto escrevia perto da janela com o sol iluminando a folha e o som do Bento trabalhando no estábulo chegando suave pelo ar, Lia parou e leu o que tinha acabado de escrever. E aprendi que o cuidado é uma forma de amor, que a paciência é uma forma de respeito, que o espaço é uma forma de confiança,
que perguntar é uma forma de honrar, e que tudo isso junto constrói algo mais forte que qualquer paixão de fogo. Constrói uma casa, um refúgio, um lugar onde a alma pode descansar. Fechou o caderno e olhou pela janela. Viu o Bento escovando o bravo, falando baixinho com o cavalo como fazia sempre. Viu o jardim florescendo em ondas de cor. Viu a estufinha brilhando no sol. Viu a vida que tinham feito juntos, tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. E soube, com uma certeza que enchia o peito de luz quente, que tinha achado exatamente onde era o seu lugar. Não porque fosse perfeita, não porque tivesse parado de ter medo ou dúvida ou dia difícil, mas porque tinha achado alguém que ajudava ela a encarar tudo, porque tinha achado alguém que facilitava as coisas para ela, porque tinha aprendido que merecia aquele cuidado, aquela ternura, aquele amor. Lia levantou, deixou o caderno aberto na mesa para a tinta secar e saiu para a varanda. A brisa balançou o cabelo dela, trazendo o cheiro das flores e da terra úmida. O sol esquentou a pele dela como uma bênção. E quando o Bento levantou a vista lá do estábulo e sorriu para ela, aquele sorriso que ela tinha aprendido a conhecer como amor na forma mais pura, ela sorriu de volta. Andou até o estábulo, descalça na terra morna, que conhecia agora como conhecia os riscos da sua própria mão. Quando chegou onde estava o Bento, ele deixou a escova no chão e envolveu ela nos braços, sem falar nada. "Eu te amo", disse ela contra o peito dele, sentindo o batido certo do coração dele. "Eu também te amo", respondeu ele, apertando o abraço, cada dia mais. Ficaram assim um longo momento, abraçados no estábulo com o cheiro de feno e couro e terra, com o som de cavalo respirando calmo, com o sol entrando pelas frestas e fazendo fios dourados no ar. E a Lia fechou os olhos, guardando o momento, colocando ele no baú da memória junto com todos os outros momentos caros que tinham construído esse ano. Essa era a vida que ela sempre tinha merecido. A vida que finalmente tinha. A vida que cuidaria com tudo dela, porque sabia agora, sabia de verdade, o valor que tinha. Não porque fosse fácil, não porque fosse perfeita, mas porque era dela, era real, era amor na forma mais honesta, facilitando as coisas um para o outro, cuidando, escolhendo um ao outro todo dia. Aquela noite, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu como promessas velhas, Lia e Bento andaram juntos até o jardim. Levavam uma pazinha e uma semente embrulhada num pano. "Pronta?", perguntou Bento. Lia balançou a cabeça que sim. Juntos, cavaram um buraquinho do lado da estufinha. Lia desembrulhou a semente, uma semente de girassol como o pingente do colar dela, e colocou com cuidado na terra. "Por nós", disse, cobrindo a semente com terra fofa. "Pelo que fomos, pelo que somos, pelo que seremos. Pelo amor que facilita em vez de complicar", juntou Bento. "Pelo cuidado que cura em vez de ferir. Pela paciência que constrói em vez de quebrar. Pela casa que a gente achou no outro." Regaram a terra juntos e depois ficaram ali, de pé, debaixo das estrelas, de mãos dadas. "Vai crescer", disse Lia, olhando o montinho de terra onde estava a semente. "Vai virar algo lindo, como tudo que você toca", respondeu Bento. Lia virou para ele e olhou. Olhou de verdade, a luz de prata das estrelas. Viu as marcas perto dos olhos dele, as marcas que a vida tinha deixado no rosto dele. Viu a bondade no olhar dele, a força no jeito dele, o amor na cara dele. E soube que isso, este homem, este lugar, esta vida, era o seu renascimento, era a sua mudança, era a sua prova de que as pessoas podem curar, que corações quebrados podem voltar a bater inteiros, que o amor, quando é de verdade, quando é cuidadoso, quando facilita em vez de complicar, pode mudar tudo. "Obrigada", sussurrou, "por me ensinar que eu mereço amor, por me mostrar como é se sentir valorizada, por facilitar as coisas para mim quando o mundo sempre fez difícil." Bento acariciou a bochecha dela com o polegar, com aquela ternura que desarmava ela toda vez. "Obrigado a você por me deixar te amar, por confiar em mim com seu coração, por construir essa vida comigo." Se beijaram debaixo das estrelas, com a terra que acabavam de plantar aos pés,
com o futuro crescendo em sementes invisíveis em volta deles. E quando se afastaram, Lia olhou para o céu, aquele céu sem fim cheio de estrelas que brilhavam como chances, e sentiu que ela também brilhava, de dentro, com luz própria, porque tinha aprendido a lição mais importante de todas, que ela valia a pena, que sempre tinha valido a pena. Só precisava de alguém que lembrasse isso para ela, até que ela pudesse lembrar sozinha. E agora, olhando as estrelas com a mão do Bento na sua e o pingente de semente de girassol encostado no coração, Lia sabia que nunca mais ia esquecer. Ela era a semente que floresceu. Ela era o jardim que cresceu apesar do frio. Ela era completa. Ela era amada. Ela era finalmente livre.